Hoje a aula é de extrema importância para você que está aprendendo aí essa profissão. É muito importante decorar e conhecer tudo aí. A gente vai falar das programações da central aí e mais. Olá, sejam todos bem-vindos aí de volta ao canal Dicas do Instalador. Estamos aí acompanhando a apostila do curso de portão eletrônico, isso mesmo. Então é muito importante, lembrando, se você quer a apostila aí, quer ter ela, o link aí tá na descrição, você pode adquirir a apostila aí lá na Hotmart. Mas se você não quiser a apostila, não tem problema. Você pode simplesmente estar acompanhando aí pelos vídeos aí, como você está vendo aí, não tem problema. Pode acompanhar pelos vídeos, a gente vai mostrar a apostila página por página. A gente está na fase aqui agora de programação. Como assim programação? A gente vai aprender a programar central? Por enquanto não, a gente vai aprender quais as programações que existem nas centrais. Por que que é importante isso? Então, ao decorrer aí da nossa apostila, a gente vai explicar a importância de aprender isso, porque se você precisa de escolher um motor de portão eletrônico com funções específicas, você vai ter que saber que central utilizar aí, que central vai precisar, que peça, que componente, formas de ligação. A gente vai aprender tudo isso no nosso curso. Esquemas de ligação, tem muita coisa. A gente vai aprender aqui agora as programações. Já começando aqui, ó, vamos começar lá para não ter muita enrolação, para o vídeo não ficar muito longo, apesar que não tem como eu explicar muitas coisas aí em 5, 10 minutos, não tem jeito. Para quem quer aprender, quem quer entender, vai ficar no vídeo, vai ver até o fim. Quem não tiver querendo muito aprender, não vai dar importância, vai pular. Então, isso aqui é para quem está querendo entender aí a profissão. A gente está só começando aí no ramo de portão eletrônico, mas um técnico de segurança eletrônica vai muito mais além disso. A gente falou aí nos vídeos anteriores aí da apostila. Então, se você está acompanhando, vai estar ligado no que está acontecendo aí na apostila. Então, no mais, a gente vai começar aqui na programação. Ó, vamos começar lá. Ó. Vamos passar agora para as programações das centrais. É para você conhecer todas as programações e entendê-las, como elas funcionam e para que servem. Você tem que entender as programações, para que, qual que é a função delas, para que existe essa programação. O propósito dessas programações, viu? Vamos lá então. Primeiro eu coloquei aqui controle. Óbvio que a gente não vai mostrar agora como é que programa controle, mas lá no fim a gente vai mostrar os padrões de codificação da maioria das marcas aí de controle de portão eletrônico nas centrais. Mas fica mais para baixo lá quando a gente chegar nos passos lá de ligações das centrais. Então, o que a gente já vai observando aqui já de início aqui, ó. Ó, a gente tem controle remoto, são controles, os famosos controles analógicos. Antigamente só tinha desse tipo de controle aí, só tinha desse tipo de controle aí, ó. Esse controle analógico com frequência em megahertz 292, 299 e 315. Isso é frequência. Pode ainda existir controle? Pode sim ainda existir lugares que tem esses controles funcionando ainda. Eu já programei recentemente controles aí 292, mas já está sumindo aí do mercado, já está ficando muito difícil. Porque nenhum kit hoje vende com o controle 292, mas ainda existe. Eu mostrei aqui para você ver o estilo de programação. Controle 292, ó, seria aqui em corte de trilha, viu? Para me programar ele, eu vou pegar um código, eu vou copiar o código de outro controle, eu dou receptor, o código é me dado a cortes aqui de trilha. Tem muita segurança? Muita segurança não, mas como é um código de 1 a 8, alguns controles é de 1 a 13, então fica um pouco ali difícil aí de descobrir o código, mas
Se eu tiver um controle, eu posso copiar ou facilmente copiar aí os controles. Então, mas isso é fora de questão, é só para a gente entender aí que existem esses controles aí, mas já estão sumindo do mercado. Vamos passar agora, ó, uma coisa um pouquinho mais importante aqui, ó. Ó, são controles analógicos, são programados por códigos manualmente no circuito integrado dos controles. Ó. Esses são mais antigos, mas ainda são utilizados. Ó. Existem agora no mercado os controles atuais, que são controles com frequência 433 MHz. É uma frequência fixa. Você não regula mais a frequência. Não precisa mais de frequencímetro. Você não vai conseguir regular a frequência mais. Antigamente utilizava frequencímetro, ajuste de frequência para alongar alcance. Hoje não. Hoje a frequência é fixa. Então o que a gente vai aprender aqui? Ó? Temos eles, por enquanto a gente vai ver o que? Dois modelos aí distintos desse controle 433. Seria o Hoping Code ou Rolling Code. Ó, no Hoping Code são controles de código fixo. Esses podem ser copiados ou clonados. Eu dei um exemplinho aqui, ó. São mais ou menos alguns modelos assim de controle. Eu tenho aqui um controle clonador, onde eu posso copiar um botão de um controle da minha casa, ou pegar um controle lá dos meus pais aqui, ó, pegar um botão e programar aqui no botão. Isso aqui é só um exemplo que você está tendo aí do que eu posso fazer aí no controle Hoping Code. Então, o Hoping Code seria um controle de código fixo. São códigos binários, mas ele emite um código fixo. Aquele código é aquele código e não muda, permitindo assim o clone, copiar. Então, geralmente, se você tem um modelo desse controle, você não precisa de chamar um técnico na sua casa, ou um técnico não precisa de ir lá para programar um controle. Simplesmente eu posso levar um controle e comprar aí um copiador e fazer a cópia aí do controle. Então, esse é para modelos de código fixo. Ó, no modelo de controle Hoping Code, eu posso fazer uma cópia desses controles. Ó. Se alguém der o meu portão eletrônico para fazer a programação, ó, eu não preciso de ninguém lá programar controle para mim nesse modelo. Se eu quiser que vá e programa, eu posso programar também. Ó. Temos também, ó, o sistema Rolling Code. Já fala ali, ó, Rolling Code. É um código que muda, rolante. Esses são controles mais seguros. Ó. Por quê? Porque não podem ser clonados, copiados. Eu só consigo configurar indo lá na minha central. Não consigo fazer clone, cópia. Geralmente a linha que eu vou indicar tem mais, mas eu vou indicar, vou mostrar para vocês, ó. PCNIN seria um desses modelos de controle. A ROS também. A PPA também está entrando nessa linha aí de código rolante, que não tem como. Uma vantagem que tem aí, qual a vantagem? Mais difícil alguém clonar o seu controle de portão, é muito mais difícil. Mas a desvantagem, você fica preso ao fabricante. Precisa de um controle, não serve de outra marca, só serve do modelo dele. Infelizmente, é assim que acontece aí, que está acontecendo aí no mercado. Talvez por um lado é boa segurança, mas por outro também você fica preso ao modelo de controle. A gente só está vendo isso a modo didático. Só para você já estar entendendo aí que existem controles aí. Que existem qual modelo de controle que você viu, que aprendeu que existe? Existe o Rolling Code, o Hoping Code, código fixo, código rolante, tudo na frequência 433. E temos aí os controles antigos aí também, que são códigos lá de corte de trilha. A gente corta dentro do controle lá o código. O código é feito em cortes lá de trilha. Então vamos passar mais para frente, ó. Lembrando, centrais de comando universais programam qualquer tipo de controle. Ó. Se eu tenho uma central universal, eu programo qualquer tipo de controle na frequência 433. Isso depende da central, qual a frequência de recepção da central. Mas hoje
é tudo 433. Então, nas centrais universais, eu programo qualquer controle, tanto o rolling code como o hopping code, só que há uma diferença. Se eu precisar de abrir um portão com um botão e o outro botão eu abrir outro portão na mesma casa, no mesmo endereço, eu não vou conseguir fazer isso no rolling code, porque se eu programar um rolling code, um código rolante, numa central universal, na hora que eu programar um controle, todos os controles vai programar automaticamente. Eu não consigo dividir botões aí em centrais universais com controle rolling code, viu? Que isso é uma informação importante caso o cliente quer abrir um portão com um botão e outro portão com outro botão. Então, se eu vender lá, se ele tiver centrais lá, agora se ele tiver uma central original lá, eu vou conseguir dividir o botão. Se a central for original do controle, for original da linha, eu vou conseguir fazer a divisão de botão. Mas se a central não for original, no caso do rolling code, no caso do código fixo do hopping code, eu consigo dividir cada botão, porque cada botão vai me dar um código fixo lá. Então isso já é uma coisa que você tem que ir gravar, tem que gravar isso aí e não pode esquecer, tem que estar armazenado na sua mente aí essa informação. Então a gente já vai começar aí, ó, para a primeira programação. Eu preciso de aprender, não vamos começar a programar, mas eu tenho que saber o que as centrais de portão podem me oferecer nas programações e o que é importante nessas programações. Tem importância em programar? Vamos ver então, ó. Eu tenho a programação de tempo, ou que quer dizer reconhecimento de percurso, de abertura e fechamento. A central aqui no caso vai reconhecer o tamanho do seu portão. O que eu tenho lá? Vamos começar já, ó. Programação de tempo, utilizadas para reconhecer o tamanho do portão ou a distância entre os sensores de abertura e fechamento. Ó. Essa programação é projetada para desligar o motor caso falha em alguns finais de curso. Viu como é importante programar o percurso aí numa central de portão eletrônico? Porque caso falhe um final de curso, o motor não desliga, o motor vai ficar lá forçando, mas se tiver programado o percurso, a central vai desligar. Alguns casos aí não vai desligar, pode provocar queima da central, estourar a trilha, queimar motor, pode danificar aí por um simples fato de você não ter programado aí o percurso. A gente tem também, ó, sistemas de encoder, isso para tudo programação de percurso. São localizados na engrenagem interna ou no eixo do motor. Oferecem uma alternativa, eles dispensam a necessidade de sensores de fim de curso, agindo de forma semelhante a um motor de passo. Então, muitas leituras aí de tamanho de portão vai ser dada aí a sensores de encoder, mas a gente não vai aprofundar muito nesse assunto, é só para você entender aí a importância da programação aí do percurso, viu? Eu coloquei aqui em programações com sensor head, ó. Em programações mais simples, ó, vamos entender como funciona. O tempo de abertura e fechamento é contado com base no tempo que o relé da central fica acionado. Como é que a central sabe qual que é o tamanho do motor? Como é que a central sabe? Como é que ela entende isso? O tempo que o relé aciona. O relé aciona. O portão começa a abrir, demora lá 10 segundos, ele desliga no final de curso, então a central sabe que esse tempo aí de 10 segundos é o tempo que o relé vai ficar armado. Ela programa esse tempo de armar relé aí. Então ela aprende o tamanho do portão pelo tempo de armar o relé. Por isso que a gente viu lá, quando a central tem encoder, ela não conta mais o tempo do relé. Ela conta os pulsos lá do encoder, do sistema de encoder. Ela vai contar
os pulsos de a volta que o motor vai dar, o tanto de volta que a engrenagem ou o eixo vai girar lá. Eu coloquei nesse sistema aqui, ó. Como eu pus aqui, ó, sistemas híbridos, ó, incorpora a programação do tempo de abertura e fechamento utilizando tanto encoder como sensores de fim de curso, porque o sistema híbrido, o que é um sistema híbrido? Porque tem sensor encoder e também tem sensor head de fim de curso. Eles utilizam os dois tipos de sensores aí. Então, nesse caso, ó, uma setinha, ó, nesse caso, geralmente centrais com encoder são centrais já mais avançadas, são motores flash que abrem um portão em 3 segundos e fecham em 3 segundos. É mais naqueles motores speed, mas está ficando muito comum e muito acessível esse tipo aí de motor aí no mercado. Está ficando bastante comum. A gente não vai aprofundar muito, mas como a gente entendeu aí, a programação de percurso, a importância da programação de percurso é mais no caso de falha em finais de curso e também para a questão de parar o motor aí na hora certa, porque essa programação vai casar aí com outras aí, com a programação lá de parada suave. A gente vai chegar nela lá. Então vamos lá. Vamos partir a lenha aqui, ó. Ó, a gente tem a programação aí, ó, fundamental, uma programação que todas as centrais têm. Lembre-se disso. Todas as centrais têm programação de pausa. O que seria pausa? Um fechamento automático. Viu? Ó, como funciona um fechamento automático? A programação de pausa é projetada para o automatizar o fechamento do portão após o intervalo pré-definido. O que é isso? O portão vai fechar sozinho depois do tempo programado. Se eu esquecer, caso alguém passa pelo portão lá, esquece o portão aberto, vai fechar o portão automático. É para isso que serve aí o fechamento automático. Lembrando que o fechamento automático, casado com outra programação que a gente vai ver mais embaixo aí, se você está acompanhando, a gente vai ver outra programação que é casada aí com o fechamento do portão automático, onde seu portão eletrônico jamais é esquecido aberto. No caso aí do fechamento, como que eu anulo um fechamento automático? Geralmente, o fechamento automático só é atuado quando o portão abre e encontra o final de curso lá de abertura, mas e se eu fechar esse portão e parar ele começa a fechar, eu paro. A próximo comando é para ele abrir. Então eu anulei aí um fechamento automático. Então pode acontecer casos que mesmo assim eu posso esquecer meu portão aberto. Porque se eu apertei o controle para o portão fechar, eu estou indo embora sem querer, eu aperto o controle, o portão para e não termina de fechar, vai ficar aberto. Então, mesmo com a programação de fechamento automático, em certos casos aí vai ficar aberto, mas tem outra programação que, casada com essa, evita esse problema. A gente vai chegar lá. Então, o que a gente aprendeu aqui? Programação de pausa, fechamento automático, serve para isso. Depois de um determinado tempo, o seu portão eletrônico vai fechar sozinho. Vamos para a próxima programação aqui, ó. Ó, eu dei exemplos aqui, ó, com segurança, mas vamos passar aqui para o vídeo não ficar muito grande, não ficar muito longo aqui, ó. Vamos passar agora para a função de freio em motores. A gente tem aí, ó, dois níveis. A gente temos aqui, ó, dois tipos de freio motor diferente. Qual seria a diferença desse freio motor aí? Eu tenho freio mecânico. O que vem a ser um freio mecânico? É uma mola responsável por tensionar o rolamento. Então, lá no eixo, do meu eixo do induzido, eu tenho uma mola apertando o rolamento do eixo do induzido. Para quê? Para tirar a inércia ali quando o motor desliga. Se você pegar um motor, qualquer motor aí que não é de portão eletrônico, qualquer tipo de motor, tira a correia dele, liga ele, desliga da energia, você vai ver o motor vai continuar girando lá e não freia, não para, até
a inércia dele ia acabar lá. Então, em muitos casos aí de portão eletrônico, tem uma mola, a gente tem vídeo aí mostrando, explicando isso, vídeo aí do nosso curso de portão eletrônico, aquele mais antigo aqui do nosso canal. Se você pesquisar lá, você vai entrar na playlist lá, você vai ver lá como funciona aí esse freio mecânico aqui. Mas a gente tem agora o freio eletrônico. Viu que o freio mecânico tira a inércia do motor mecanicamente, com peças mecânicas. Mas eu tenho freios eletrônicos. Como seria um freio eletrônico? Ó, neste caso, a inércia do eixo do induzido é eliminada ao acionar o motor por um curto período na rotação contrária. A hora que o motor está girando. Quando eu desligo ele, eu dou um pulso na rotação contrária, viu? Ó, o freio eletrônico remove a inércia ao inverter a rotação do motor a um breve instante. O que a central faz? Quando a central chega no fim de curso, quando desliga o motor, ela aciona o relé contrário rapidamente, ela dá um pulso no relé contrário. Esse pulso é programado. O tempo de milissegundo desse pulso é programado. Como assim? Por que eu programo isso? Porque depende do peso aí do seu portão. Tem portão com pesos diferentes que vai dar uma inércia maior e outros vai dar uma inércia menor. Então, muitas centrais aí que tem essa programação de freio vai ter a regulagem aí da intensidade do freio. O que seria esse freio? É acionar o relé reversa. Eu vou acionar o relé na rotação reversa. Só que esse relé tem um tempo de acionamento programável. Essa é a programação do freio eletrônico. E é assim que funciona aí um freio eletrônico. Então, lembrando que a gente tem dois tipos de freio: freio mecânico e freio aí eletrônico. Eu coloquei aqui, ó, um exemplinho para você ver, ó. Sensor Hall. Ó. A Rossi introduziu o sensor Hall para lidar com a inércia dos seus motores. A Rossi antigamente tinha um problema muito grave. O ímã era muito grande e a inércia também do motor era muito grande. A maioria dos defeitos Rossi, e maioria dos casos, o ímã pegava o outro sensor. Quando o portão ia abrir, geralmente quando fechar não, porque quando fecha tem batente, mas a maioria de motor de portão eletrônico não tem batente para abrir, não tem batente na abertura. Então quando o motor abria, o próprio ímã já pegava o sensor lá de fechamento. Então o motor achava que estava fechado, você ia apertar de novo, o portão abria de novo e dava aquele PT. Era o maior problema. Então ela criou aí o sensor Hall só por causa disso. Porque o mesmo ímã que está aqui, mesmo se acontecer uma inércia, o campo magnético vai estar invertido, ele não vai reconhecer ele, porque ele reconhece o sensor Hall, reconhece campo magnético do ímã, positivo ou negativo. Isso não vem muito ao caso, mas é só a simples aí didático de aprendizado. Vamos aí para o próximo aqui. A gente tem a nossa próxima programação, que eu vou pôr aqui, ó, programação de partida suave. A função partida suave em centrais intermediárias, ó, desempenha um papel crucial na gestão da tensão aplicada por meio de dispositivos como triacs. O que vem a ser aí a partida suave? O nome já fala. O motor vai partir suavemente, devagar. Ele vai começar devagar e vai acelerar e ele vai partir. Ele vai começar devagar. O que é bom nisso? Para não dar tranco na mecânica. Geralmente em portões muito pesados, se eu já pegar toda a energia, já jogar nele de uma vez só, de uma força só, de uma vez, geralmente dá um tranco forte. Esse tranco pode danificar a dente de engrenagem interna, pode quebrar a cremalheira. Então, geralmente, isso aí é regulado. Você pode ajustar aí essa partida suave, a força aí da partida. O que vem a ser essa partida? A central joga baixa voltagem e vai elevando a voltagem. Ela joga 20 volts, 30, 40, 50, 60, 100, 110, 130, 105, até 220 volts para chegar no máximo. Então ela vai subindo a voltagem até alinhar a voltagem para o portão partir lento e já sair. Isso também é regulado geralmente em trimpotes, a partida suave, e é ajustada aí, você vai ajustar conforme
o peso aí do portão. Lembrando que em alguns casos aí, se o portão for mal dimensionado aí, o motor muito pequeno para um portão muito pesado, esse sistema não vai funcionar, porque dimensionaram mal aí o motor. Olharam para preço e não olharam para potência. Isso a gente vai aprender mais embaixo aí no manual aí, ó. Então a gente tem isso aqui, ó, viu? Eu coloquei aqui, ó, portões com pesos diferentes podem apresentar dificuldades com essa programação, especialmente em centrais intermediárias. Ó. A partida suave pode ser não tão eficaz em alguns casos, ó, lembrando a problemas de partida. O que que acontece? O motor não parte. Geralmente pode acontecer que eu aperto o controle e o motor não anda, por causa da partida suave não dá conta de partir o motor aí. Então, isso é só um exemplo, mas eu coloquei aqui, ó, as centrais com inversor de frequência, eu não zero a voltagem. A voltagem é sempre, se for 220, é sempre 220. Mas eu vou mudar a frequência, ele vai sair com baixa frequência. Ele vai aumentar a frequência devagar até chegar numa frequência mais elevada, que vai ter mais potência aí. Então, é um pouco. Não tem muito ao caso, mas a gente só vê essa diferença aí da partida suave, ó. Por isso que uma central com um inversor de frequência, eu controlo até a força aí da rampa. A gente não chegou, a gente vai chegar lá, ó. Aqui eu relatei um pouquinho como a partida suave e a frequência funciona, viu? Ó, geralmente essa partida suave, freio em centrais aí ó, me fugiu da cabeça aqui, ó, com variadores de frequência, que eles ajustam a frequência. A voltagem é sempre a mesma, mas a frequência é variável aqui. Eu coloquei aqui, ó, tem central que varia de 20 Hz até 180 Hz. Quanto mais frequência, mais rápido o eixo vai girar. Quanto menos, mais lento o eixo vai girar, mas com torque no máximo ali. A força vai ser extrema porque a voltagem é a mesma. Eu não estou mexendo na voltagem. Eu coloquei aqui, ó, real função. Opa, aí, ó. A partida suave visa reduzir a força aplicada a engrenagens internas ou externas do kit de motor eletrônico, ó, promovendo uma partida mais suave. O que é isso? Então, como eu falei lá no começo, vai te ajudar aqui a partida suave, para amenizar aí o desgaste mecânico do motor. Vai amenizar isso. O desgaste prematuro e mecânico aqui, ó, das dentes, de engrenagens, ó, viu? Ó, por quê? Porque vou minimizar os impactos causados pelo arranque brusco na partida aí do motor. Então, essa é só para durabilidade mecânica aí do kit de portão eletrônico. A gente passou para a próxima programação aqui, ó, seria a programação aí de parada suave. É o mesmo estilo. Em vez de eu começar devagar, eu vou agora parar devagar. É a mesma coisa, só o oposto. Em vez de eu partir, eu vou parar devagar. Ó, a parada suave, também ela é conhecido como rampa. Porque rampa vai ter um tamanho aí, a rampa de oscilação aqui, ó, da queda, porque se eu medir isso, eu vou criar uma rampa. O portão vem aqui, ele freia e vai chegando lá no fim de curso e para. Isso aí é programado aí, a rampa suave em centrais. Eu pus aqui, ó. Alguns centrais intermediárias aí, ó, vai ter um problema muito grave, programação de rampa. Por quê, ó? Essa função pode não ser tão precisa. Eu coloquei aqui, ó, pois a perda gradual da posição exata do portão ao longo do tempo, ó, devido a fatores como peso do portão, sujeira no trilho, desgaste, pode afetar aí a rampa do motor. Por que pode afetar a rampa do motor? Porque a rampa do motor em centrais aí intermediárias, a gente aprendeu centrais lá, avançadas, intermediárias e básicas. A rampa na programação de uma central intermediária é dada a redução da tensão. O 220 vai caindo para 200, 180, 140, ele vai oscilando aqui para
para criar essa rampa aí de abertura e tanto rampa de fechamento. Ele vai reduzir, só que essa redução na voltagem, eu perco potência e torque no meu motor. Então, como tem perca de torque, pode acontecer, se tiver uma sujeira no trilho, parar antes. Não ter uma regulagem lá de fim de curso precisa. Geralmente aí a Rossi criou esse déficit aí nessas centrais. Ela criou aí um sistema lá que é um pulso a mais. Ele dá um pulso ali pequeno a mais. Quando desliga no fim de curso, o relé arma um pouquinho, a central acaba de chegar. Ela até conseguiu fazer isso para lidar com esse problema aí que tem em centrais intermediárias na hora de programar a rampa. Lembrando que a rampa tem sempre esse problema, porque o trilho hoje, calor, frio, a gente sabe que portão no calor é de um jeito, no frio é de outro. Depois que chove, que a chuva cai e leva entulho lá pro trilho, pode mudar o percurso aí, tudo por causa de rampa em centrais intermediárias. Mas em centrais com inversor de frequência, isso é diferente. Como a gente falou lá antes, as centrais com inversor de frequência, ela diminui e aumenta a frequência. A voltagem é sempre a mesma, mantendo o torque. Ela reduz a velocidade, mas mantém um torque forte ali no motor. Onde tem a gente, nessas centrais eu tenho maior precisão, mesmo portões sendo pesado, mesmo o trilho tá sujo, mesmo independente de qualquer coisa, aí a central vai fechar naquele rumo precisamente por causa disso. Então lembre só disso. Em centrais intermediárias, a rampa é controlada pela redução da voltagem de 110, vai caindo até 0 volts. Nas centrais com inversor de frequência, a redução da voltagem não reduz. A voltagem sempre é 110 ou 220. O que reduz ali é a frequência em hertz. Então fica aí a dica. Isso porque geralmente acontece muitos defeitos aí em centrais que a pessoa programa aí a rampa, em centrais comum que tem rampa e o portão funciona 2 dias, bom, depois perde o final de curso fica variando demais, uma hora para no lugar certo, uma hora bate, uma hora falta um pouquinho, o fim de curso fica muito impreciso aí. Geralmente acontecido por essas programações de rampa em centrais aí que talvez nem é culpa tanto da central, mas a variação muito ali do peso do portão, que não é todo dia que o portão corre livremente do mesmo jeito aí. Geral, vou falar uma coisa, essas pessoas que criam isso, eles pegam um portão eletrônico num lugar fechado, dentro de um galpão, e põe seu motor lá e programa ele lá, mas quando você vai lá pro cliente, no cliente toma sol, chuva, sujeira, entulho no trilho, o portão começa a ficar agarrando, rodando, uma hora tá leve, outra hora tá pesado, e é muita coisa, ali mesmo você vai ver a diferença da coisa ali. Então vamos lá. Eu mostrei que a gente vai passar agora, ó, para programação de embreagem. A gente também tem 2 tipos aí de embreagem, a embreagem mecânica e a embreagem eletrônica. A embreagem mecânica, ó, é comumente encontrada em motores com motorredutor separado, conectados por uma correia. Ó. Nesse caso, motor e motorredutor são ligados por polias. Nessas polias tem uma cortiça que aperta a polia e faz o eixo girar. Eu regulo esse aperto por uma mola, por uma porca. Eu vou colocar aí para você estar vendo aí um exemplo, mas geralmente danifica bastante aí esse sistema também, vem a falhar. É um sistema que funciona em alguns motores, para outros não, mas geralmente criaram aí a embreagem eletrônica. Antigamente não tinha esse tanto de central com esse avanço eletrônico que a gente tem hoje. A central era mais básica, a central era só para abrir e fechar o portão e mais nada.
era só para isso. Então, geralmente, para não acontecer certas coisas, alguns problemas de esmagamento, um cachorro entrar no meio do portão, o carro entrar no meio do portão, uma criança. Então, nos motores antigamente, que a maioria dos motores era com correia, maioria dos projetos, ela saía todos aí com polir, correia, então criaram aí a embreagem eletrônica para caso alguma coisa bloquear, essa embreagem aqui patinar. E também isso é regulado. Se eu apertar isso aí no máximo, se a embreagem também não vai atuar. Então, o técnico aí tem que ajustar a embreagem aqui. Agora, na embreagem eletrônica, o que que acontece? Ó? A tensão que entra no motor é ajustada por meio de um triac, de um transistor, por meio eletrônico. Isso pode ser realizado regulando o motor através de potenciômetros, viu? Ou programação, depende aí da central. Tem central que você vai girar um trimpote, vai regular a tensão que libera lá para o motor. Outra central vai ser eletronicamente, por circuito integrado. Então, o que que acontece aqui, ó? Talvez eu possa pegar uma central, um motor que tem 220 volts de potência e regular para funcionar com 150 volts. Eu regulei lá com 150 volts. Nas centrais também com inversão de frequência vai ser do mesmo jeito. Para me reduzir essa força, esse torque aí do motor, eu vou ter que reduzir aí a voltagem. Então a regulagem aí vai ser sempre fixa. Eu regulei aquilo ali, o motor só vai trabalhar com essa tensão. Aumentei um pouquinho o trimpote, se eu pôr o trimpote no máximo, ou se eu programar no máximo aí da embreagem eletrônica, o motor 220 vai trabalhar com 220 volts. Se eu colocar no meio do caminho ali, ele vai trabalhar com 140 volts, 120 volts ali. Vai ser esse exemplo ali. Entendeu? Então, essa é a regulagem da embreagem. Qual a importância de uma regulagem da embreagem eletrônica? Ó? Se acontecer algum bloqueio, o seu carro entrar na frente, uma pedra no trilho, uma criança entrar, evita lá esmagar um cachorro, um animal, se você dimensionar bem dimensionado. Você também evita lá desgaste na engrenagem, se esse portão bater, forçar muito, o motor não vai forçar muito porque ele não tem tanta força, então não vai espanar a engrenagem. Então tem vários fatores aí, são vários fatores a importância da regulagem aí da embreagem eletrônica. É sempre bom você ir aumentando e tentando segurar com a mão ali para ver uma força mais ou menos equilibrada ali, que o portão nem vai parar, que nem vai ficar tão fraco, e também que o portão não vai ficar muito forte aí. Eu tenho que fazer esse equilíbrio aí na configuração, porque esse equilíbrio é dado a cada tipo de motor e cada tipo de kit de motor instalado no portão. Se o motor for muito pequeno, um motor muito pesado, não vou conseguir regular essa embreagem, vou ter que pôr no máximo, senão se eu abaixar um pouquinho não funciona. E isso aí acontece demais porque não fazem dimensionamento de kit de motor de portão eletrônico. Então vamos passar aí para a próxima programação aí, ó. Eu aqui estou comentando um pouquinho sobre isso, ó. O dimensionamento. Ó, a gente tem agora um sistema anti-esmagamento. São pouquíssimas centrais que têm esse sistema anti-esmagamento. Geralmente, quem veio com essa inovação foi a PPA. O que seria um sistema anti-esmagamento? Quando ativado, o sistema anti-esmagamento age no sentido de fechamento do portão. O sistema anti-esmagamento só funciona ali com o portão fechando. Alguns casos aí de portão parado. É como se fosse uma fotocélula. Se algo bloquear o percurso do portão durante o fechamento, a central identifica o obstáculo para o portão e abre ele um pouco. Ele abre um pouco para trás. Se o seu carro parar ali, o portão bater no carro ali, a central vê que o portão está forçando, ela desliga o portão e abre um pouco e para. Então isso é um sistema anti-esmagamento. A central reconhece que está esmagando alguma coisa ali. Ela reconhece que o portão foi bloqueado no meio do caminho, que está esmagando, então ela desliga o motor e abre o motor um pouquinho para aliviar o que está acontecendo. São poucas centrais que tem isso, porque eu comentei aqui, ó, geralmente a programação de embreagem já vai fazer um pouco aí dessa função. A única coisa de diferente, que seria o anti-esmagamento, é que o portão
ele desliga o motor e volta um pouquinho. No caso da embreagem, a embreagem, se for mecânica, vai patinar a correr, se for eletrônico, o motor não vai forçar muito ali, ele vai, não tem muita tensão, ele vai bater suave e vai parar ali, você vai conseguir identificar ali o bloqueio aí do seu portão. Geralmente, é que nem eu falei, não tem muitas centrais com essa opção, são poucas centrais, são mais centrais aí da PPA que vem com essa opção aí. A gente tem agora a programação do reverso. Como a gente falou de uma programação lá da pausa, viu? Essa programação, o que é? Vamos pegar aqui o funcionamento do reverso, ó. Quando o reverso está ativado, a central de portão eletrônico é programada para não permitir paradas no meio do caminho. Então eu não consigo parar o meu portão no meio do caminho. Ou ele para tudo fechado, ou ele para todo aberto. Viu? Eu não consigo parar o portão ali um pouquinho só para passar uma moto. Não dá. Ou eu abro todo, ou eu fecho todo. Não tem meio termo. Então, um portão assim, com uma programação, casado com uma programação automática, jamais vai ficar aberto, mesmo que eu aperte o controle sem querer. Porque quando eu apertar o controle que ele estiver fechando, ele vai parar e vai abrir de novo. Porque o portão ou tá todo fechado ou tá todo aberto. Se ficar todo aberto, vai contar o tempo de fechamento, o portão vai fechar sozinho. Se ficar fechado, ele já fechou. Então a programação reverso casada com a programação de fechamento automático vai trazer qual benefício? O portão eletrônico jamais vai ficar aberto. Jamais ele consegue ficar aberto. Se eu for lavar um passeio lá, eu não vou conseguir, porque ou ele está todo aberto ou ele está todo fechado. Não vou conseguir. Em algumas centrais aí, antigamente, eu conseguia anular o fechamento automático pelo controle remoto. Eu não sei se tem isso hoje, mas algumas centrais da Garen faziam isso antigamente. Eu não testei isso hoje em centrais novas aí da Garen, mas eu não sei se tem isso mais. Mas então o que a gente está entendendo aqui é só isso. Programação reverso, por quê, viu? Você aprendeu. Para que, para que serve programação reverso? Só para o portão não parar no meio do caminho? Não, porque essa programação ela tem que casar junto com fechamento aí automático. Vamos para a próxima programação aqui, ó. Eu coloquei aqui a programação de, viu, a interação, ó, a programação reversa, eu já falei aqui, ó, já tá falando aqui a interação com fechamento, já tá explicando tudo aqui, ó, no nosso manual aqui, ó. Pus as considerações finais aqui, ó. Ó, a configuração do reverso oferece uma abordagem prática para garantir o completo fechamento ou abertura do portão, melhorando a eficiência do fechamento automático e contribuindo para uma segurança e conveniência do usuário. Aqui, ó, a gente passa para uma próxima programação. A programação da fotocélula seguidora em centrais de portão eletrônico, ou fotocélula, mas é uma programação. Fotocélula seguidora. Ó. A programação da fotocélula seguidora é uma função avançada em algumas centrais de portão eletrônico. Não é todas centrais, mas tem centrais simples, intermediárias e avançadas que vai ter essa função aí, ó. Porque ela requer a presença e instalação de uma fotocélula. Quando essa função é configurada, a central fecha o portão automaticamente após 3 segundos que a fotocélula é desbloqueada. Essa programação é particularmente útil em ambientes como condomínios, onde o controle de acesso de veículos precisa ser cuidadosamente gerenciado. O que é isso? Quando eu já tenho uma fotocélula e programa central para fotocélula seguidora, o que vai me acontecer? Quando o portão abrir, o carro passar quando ele sair da fotocélula, o portão não vai esperar aquele tempo grande lá de 1 minuto para fechar. Quando o carro sair da fotocélula, quando a fotocélula desarmar, ela já vai fechar o meu portão rapidamente ali. Para que isso? Para me controlar o fluxo ali de passagem, para não ter aquele problema que quando um carro tá vindo, o outro vindo atrás e aproveitar o portão aberto, porque o portão já vai estar fechando, não vai dar tempo, muito tempo ali para fazer esse procedimento. Isso se chama fotocélula seguidora.
Eu falei um pouquinho a mais aqui, mas essa aí é a função aí de uma fotocélula. Eu coloquei aqui, ó, é mais utilizada em condomínios, é também utilizada aí, tem o laço indutivo aqui, ó, além das fotocélulas, o texto começou no laço indutivo como alternativa. O laço indutivo seria mais para cancela, isso aí é um assunto mais para frente, você já tem que especializar mais para trabalhar com cancelas aí, automação de condomínio horizontal aí, condomínio de casas. Aí é mais utilizado o laço indutivo aqui, porque ele em vez de pegar gente, porque a fotocélula tanto pega pessoas como veículo, aqui nesse caso aqui só vai pegar carros, pessoas não funciona com gente. Então é mais por causa de cancela, só para o caso de cancela aí. Mas a gente não vai aprofundar muito nesse assunto, é mais nesse sentido, viu? A gente entendeu as programações aí, ó. A gente entendeu essas programações, ó. Qual a importância disso para o técnico de portão eletrônico? Por que que eu tenho que saber, eu tenho que decorar essas programações, sabe? Eu tenho que saber para que elas servem e porque para me utilizá-las, ó. No universo da automação de portões eletrônicos é crucial que os técnicos estejam atualizados e familiarizados com uma variedade de modelos e marcas de centrais de comando, ó. Esse conhecimento aprimorado pode não oferecer apenas um diferencial profissional, mas também permite atender as demandas específicas de clientes de maneira mais eficaz. Ó, vamos dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vou dar um exemplinho aqui, ó. Ó, eu subir um pouquinho isso, ó. Ó. Caso do cliente. Imagine que um cliente solicita a instalação de um portão eletrônico com requisitos específicos, como o portão deve acionar uma trava, então no portão eletrônico vai ter uma trava e também vai ter um sinalizador ali indicativo, luminoso lá. Além de garantir, ó, que ele nunca fique aberto. O meu cliente vai decidir, esse portão não pode esquecer aberto jamais. Para atender essas necessidades, é essencial compreender as programações e opcionais oferecidos pelas centrais de comando disponíveis, ó. Através do conhecimento da programação, o que eu já vou ter que saber, ó? Ao conhecer as programações das centrais, o técnico pode identificar rapidamente quais modelos são capazes de atender os requisitos, ó. No exemplo mencionado, são necessários, eu vou precisar aí de dois opcionais, vou precisar de um opcional para alimentar a trava e outro opcional de relé aí para me alimentar a minha sinaleira. E além disso, a central vai ter que ter a função reverso. Porque como a gente viu lá, a função reverso com a função de fechamento automático vai garantir que o portão aí nunca fique aberto. Jamais esse portão vai ficar aberto, ó. Então, como é que a gente vai escolher uma central? A gente pode ter algumas opções aí, ó. Escolha adequada. Com base nesse conhecimento, o técnico pode optar por uma central específica que atenda todas essas exigências, ó. No exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Uma central Garen aí, ó, com opcional 8F e função reverso é sugerida. Eu sugeri outras, mas eu sugeri essa aqui, ó. Eu sugeri essa centralzinha aqui, ó. Vou abaixar um pouquinho aqui, ó, isso, ó. Uma central Garen aí, onde eu tenho a função reverso e tem também uma saída opcional 8F. Se eu conheço já a saída opcional aqui, ó, 8F, eu sei que uma saída opcional 8F eu consigo colocar até 3 8F aí, um em cima do outro. Então eu posso utilizar dois opcionais desse aqui, um para armar a trava, o outro para armar lá o nosso sinalizador, e como a central já tem reverso, vai atender o que nós está precisando aí com esse tipo de central. Estou dando um exemplo aqui, ó. Oferecendo um kit de motor que atende precisamente às necessidades do cliente. O técnico não apenas aumenta a satisfação do cliente, mas também demonstra a experiência aí no ramo, a capacidade de compreender e recomendar soluções específicas aí com base nas funcionalidades das centrais, ó. Viu? Ó, isso que vai te destacar aí a ser um bom profissional. Conhecer, já saber o que eu posso utilizar para me instalar
portão eletrônico para me solucionar o que o cara está pedindo aqui, ó. Em resumo, conhecimento abrangente das centrais de comando e de suas programações é uma ferramenta valiosa para técnicos de portão eletrônico, ó. Esse domínio não apenas facilita a seleção de equipamentos adequados, mas também, opa, passou um pouquinho, mas também contribui para um serviço de qualidade, atendendo às expectativas e exigências do cliente. Eu peguei aqui, ó, um outro exemplo aqui, ó. Olha, eu tenho uma central AC4 Acton com duas saídas de opcionais e função reverso, viu? Ó, eu tenho outra central aqui, ó, onde eu tenho dois, o opcional aqui vai ser diferente aqui, ó, mas eu tenho lá duas saídas, uma saída para trava, uma saída para sinaleira e tem a opção reverso também, viu? Ó, é do mesmo jeito, mas espera aí. Agora, ó, eu tenho a opção de utilizar uma central com um opcional, mas peraí, eu vou armar com um opcional, eu vou armar uma trava, mas eu preciso de outro para me acender a minha luz lá de sinaleira. Mas suponhamos que eu tenho uma central aí que tem reverso e só tem um opcional. Como é que eu ligo a sinaleira sem o opcional? Isso é que é conhecer um pouco, ó. Eu dei a opção aqui do relé da central com um só opcional, ó. Eu tenho a central com só um opcional. Então, o que vai acontecer? Esse esquema aqui, ó. Viu? Ó? Eu vou acionar a lâmpada lá, o sinaleiro lá do portão, não mais pela central, mas com um sensor RED lá no portão, ó, lá no motor de portão. Viu? Esse é um conhecimento para você que está, viu, com uma central com um só opcional, eu ligo a trava, a luz eu não ligo na central, eu posso pôr a luz funcionando com o portão abriu, a luz ligou, só na hora que o portão fechar que a sinaleira vai fechar. Essa é a função aí da sinaleira. Eu posso até ter a opção aqui de armar um temporizado, se eu quiser, mas eu quero que a sinaleira continue um tempo a mais lá. Então eu também ponho um temporizador aqui também para armar o temporizador e temporizar a nossa sinaleira, viu? Com simples conhecimento aí de esquemas de ligação, a gente vai aprender esses esquemas mais lá nas partes de ligações aí. Então, eu só estou dando um exemplo aqui, a importância de conhecer aí essa central aí, ó, viu? Ó, é isso aí que eu estou tentando mostrar isso aí, ó. A importância da criatividade e do conhecimento profundo em centrais de comando para técnicos de portão eletrônico. Ó. Aprofundar o conhecimento sobre as capacidades das centrais de comando é não apenas importante, mas também imprescindível para técnicos de portão eletrônico. Ó. Vender modelos inadequados pode resultar em insatisfação do cliente, problemas opcionais, operacionais, viu? Isso acontece demais, mas eu não gostei, não. Essa marca aqui não presta. Essa marca aqui colocar para mim, não, o problema não tá na marca. O problema tá é que te venderam uma coisa má adequada ao seu portão. Só olharam, ou você mesmo, que é cliente, só olhou preço, não olhou qualidade do equipamento, ou o técnico lá te enganou. Ele falou, não, serve, seu portão serve, mas dura muito pouco. Então, isso aí acontece demais aí. Acontece demais em sistemas de portão eletrônico. A gente vai ver em próximos vídeos aqui. Nos próximos vídeos a gente vai entender mais. A gente vai aprender mais aí sobre isso aí, ó. Viu? Eu coloquei aqui, ó, um técnico criar. Deixa eu voltar aqui, ó. Isso, um técnico criativo é capaz de encontrar soluções onde outros técnicos lá veem obstáculos. Ao entender profundamente as funcionalidades das centrais de comando, o profissional pode explorar opções aparentemente impossíveis e propor alternativas viáveis. A criatividade, viu? A criatividade é a chave para superar desafios. Então, nada mais importante do que ser criativo. Ó. Ao invés de apenas resolver problemas, o técnico criativo tem uma abordagem proativa. Ele não apenas corrige as questões imediatas, mas também antecipa possíveis problemas no futuro aí. Então, isso é que acontece. Eu não olho só mais lucro, dinheiro, venda rápida. Eu só olho satisfação do cliente aí.
E a gente sabe que portão eletrônico, mesmo eu colocando o melhor, dá defeito. A gente já tem que mostrar isso para o cliente. Se você compra um carro novinho, tem carro aí que você já tira da concessionária, passa um tempo, ele quebra alguma coisinha, ele pode dar um defeitinho. Isso é um pouco variável, pode sim, pode não, mas acontece. Coisa eletrônica aí é imprevisível. Então, é esse aí que eu tô. A gente está seguindo o manual aqui, agora a gente vai passar para outra fase, para o vídeo não ficar tão longo aqui, ó, para não ficar muito longo, viu? Ó? A gente vai passar aqui para o próximo vídeo aí vai ser de instalação e fixação, ó, de kit de motor de portão eletrônico, viu? Ó, em portões de divisões, basculantes. A gente vai começar aqui a mostrar aqui a parte de fixação e instalação. Lembrando que isso aqui você vai começar aí mais na área de manutenção. Geralmente, quando você entra numa empresa que mexe com o portão eletrônico, eles não vai te colocar lá para instalar. Ou você vai de ajudante, mas geralmente eles vão te colocar para ajudar, óbvio. Você não já vai chegar instalando. Você tem que conhecer um pouco o que te traz mais performance aí para ser um bom técnico é defeito, conhecer defeito, solucionar defeitos. Se você é bom em solucionar defeitos de portão, quando você começar a instalá-los, vai ficar mais fácil resolver, porque quando você instala alguns motores, vem defeitos juntos com ele. Então, para você solucionar, não perder muito tempo, porque tempo é dinheiro. Então, a falta de experiência demanda tempo e tempo também te demora mais a ganhar dinheiro. É óbvio que ninguém começa montando o primeiro, ninguém começa na profissão já com excelência. Se eu não tenho experiência em pedreiro, eu vou levantar uma parede, eu posso até conseguir levantar uma parede, mas eu vou demorar além do normal de um profissional que já é acostumado a fazer isso. Então, do mesmo jeito, você que já é acostumado a trabalhar no ramo, já acostumou, já fez várias vezes, já faz várias vezes, vai ser mais rápido para você. Você vai ganhar dinheiro mais rápido. Você vai solucionar defeitos aí mais rapidamente. Então, é isso. Então, até mais. Obrigado a todos. Siga aí, compartilhe o vídeo. Você que está tentando, que sabe que alguém quer aprender a área de portão eletrônico, pode estar vendo os vídeos aí, não precisa de comprar a apostila não, pode só estar vendo os vídeos aí e analisando, escreva, pegue seu caderno, anote tudo, anote as dúvidas, volta o vídeo, volta a parte, vai aprendendo gradual, certas coisas você vai ter que decorar, tudo que a gente falou nesse vídeo, a gente não mostrou muita coisa, mas tem que decorar. O que a gente viu nesse vídeo tem que estar gravado aí na sua memória. Função de programação, embreagem, programação de percurso, programação de fechamento automático, reverso. A gente falou das programações mais básicas aí possíveis. Óbvio que existe diversas de programação, mas aí é centrais mais avançadas, que você vai ter que ter mais uma experiência, um pouquinho a mais, para começar a lidar com elas aí, mas também não é lá aquele bicho sete cabeças muito difícil, não tem essa dificuldade toda. Então, no mais, obrigado, valeu, até o próximo vídeo.